Olá, está começando agora mais um Agro Record e é um prazer ter a sua companhia. O Brasil deverá colher quase 238 milhões de toneladas de grãos em 15 culturas diferentes na safra 2018-2019. Essa é a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Quase 10 milhões de toneladas a mais do que a safra passada. O momento é de planejamento nas lavouras para que elas sejam mais lucrativas. E a Juliana Pertilli mostra pra gente. As lavouras de Goiás enfrentaram um dezembro com até 20 dias sem chuva e sol forte, o que trouxe preocupação para os produtores de grãos. O momento é de maior planejamento nas lavouras para que elas sejam mais lucrativas. Quem fez comercialização antecipada fez bem. A gente começa a notar que fez bem. O planejamento nesse momento mostra a sua face positiva. Então, quem comercializou, honrar os contratos, porque eles estão vendo que isso foi positivo. Agora, quem ainda não fez isso, quem ainda não comercializou, está olhando o mercado, olhar com muita atenção para o que vem pela frente. O produtor tem que se voltar um pouco mais para a questão de gestão. Com relação às doenças, por exemplo, ferrugem asiática no caso da soja, o produtor já está num nível interessante, profissionalizou, houve um momento de pânico, né, 2004, 2005, e a gente percebeu que o produtor que ficou, aquele que não saiu do negócio, que ficou, hoje está preparado. A gente não vê mais grandes empecilhos com relação à parte técnica. Agora, com relação à gestão, que é a única coisa que ele pode fazer, ele ainda está deixando a desejar. Além de toda a preocupação com o clima, com o preço do dólar, dos insumos, o produtor também tem outra dificuldade, que agora passa a ser um pouco mais positiva em Goiás, que é na hora de escoar a produção. O que a gente tem visto do novo governo do estado de Goiás é que ele já iniciou com uma proposta bem positiva para o setor agropecuário. Nos primeiros dias de mandato já foi solicitado um estudo, que foi feito pelo IFAG, pela FAEG, entregamos para o governador Ronaldo Caiado e de imediato ele já começou uma parceria com prefeituras, inclusive com o Exército, para uma ação emergencial com relação às estradas. Lembrando que já está começando a colher a nossa safra. Então as estradas são fundamentais para o escoamento, para chegar até os armazéns e até o porto para exportação. A gente vê como uma atitude extremamente positiva para o setor. Esperamos que isso continue e nós estamos aí para monitorar e manter o produtor bem informado. Com o dólar caindo, o foco agora é maior na soja. O mercado está extremamente travado. As empresas não entendem a maneira com que se colocou a comercialização desta safra. Mas para quem se programou, o lucro está garantido. Ainda assim, a expectativa ainda é boa para o final desta safra. A safrinha pode ser uma safrinha considerável. O plantio do algodão começando agora em agosto, também, em janeiro. A previsão é que seja uma boa safra, a cana-de-açúcar também. E o estado de Goiás se desponta como estado, um dos maiores produtores do estado e com diversidade de culturas. Isso também é uma possibilidade que o produtor tem que ver. Nós temos condições de produzir várias culturas aqui. Então essa mescla, essa interação e integração das culturas, inclusive incluindo a pecuária de corte, numa integração lavoura-pecuária, tem que ser muito bem analisada por cada produtor rural. Agora a gente vai ver que o tempo e a grande variação de preços afetam diretamente o setor rural. Isso faz com que a produção fique sujeita a riscos e o produtor pode ter prejuízos. E uma das formas de garantir o dinheiro investindo e protegendo a safra é através do seguro rural. Mas tem que tomar cuidado na hora de contratar esse serviço. Na região de Silvânia, a família Caixeta é muito numerosa e conhecida. Manuel Neto é presidente do Sindicato Rural do município e um dos principais produtores de soja. Já são 15 anos plantando o grão e acumulando experiência na atividade. Nesse verão, cobriu 430 hectares. Fez tudo certinho, esperando uma produtividade próxima das 70 sacas. O produtor pode preparar bem o solo, pode escolher bem a semente e ter os equipamentos de ponta, que de uma coisa ele não tem controle: do clima, principalmente as culturas de sequeiro, como é o caso da soja. Essas culturas costumam sofrer com os veranicos, períodos dentro da estação do verão de falta de chuva. Passam-se aí 5, 6, 10 ou até mais dias sem chover. Quando isso acontece, a produtividade dessa lavoura cai muito. E aí que entra em cena o seguro rural. Caixeta já acionou o seguro 3 vezes.
2 para lavouras de soja e 1 para milho. Funciona assim: no momento do financiamento, o produtor já estima a produtividade e a faixa de corte para acionar o prêmio. No caso do Caixeta, o seguro garante uma produtividade de 52 sacas por hectare a um preço pré-determinado. Assim, caso a produtividade seja menor que isso, ele não entra em dificuldade para pagar custos e ainda poder preparar a próxima safra. Eu não planto nada sem o seguro. O seguro é a garantia que você tem da sua produção, da sua propriedade, da continuidade do seu trabalho. E eu já fui infortunado umas 3 vezes pelo sol causticante, pela dificuldade, excesso de chuva também acontece, e o seguro sempre, nesse momento, me acudiu e o que manteve na atividade foi o seguro. Mas nem sempre a realidade é essa. Entre contratar o serviço e receber, em caso de perda, existe um protocolo que precisa ser seguido. Caso contrário, vem a decepção e o prejuízo. Uma boa cobertura começa pela escolha certa do seguro, de acordo com as necessidades do produtor. Pedro é analista técnico do IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agricultura e Pecuária de Goiás. Segundo ele, é preciso muito cuidado. Nem sempre o seguro mais barato é o mais economicamente viável. A atividade rural hoje é uma das atividades produtivas de maior risco dentro do processo produtivo. E é o que tem menor nível de seguro hoje. Por quê? Porque custa muito caro, dado esse risco ser muito alto, então ele custa muito caro e praticamente inviabiliza para o produtor contratar sozinho o seguro. Então, em todos os países onde existe o seguro com sucesso, o governo banca uma boa parte desse seguro. E no caso do Brasil, em dezembro de 2004, foi editada uma lei que criou essa atual forma de seguro, onde o governo afirma que ele irá subvencionar, quer dizer, pagar parte do seguro. Não define os percentuais. Numa situação de perda, o produtor ele não dá conta de assumir todos os seus compromissos. Se ele tem financiamento junto ao banco, o governo acaba tendo que fazer uma composição, alongar essa dívida para 3, 4 anos, que às vezes vai custar mais caro do que se o próprio governo tivesse garantido uns 30%, 40% do seguro. Caixeta já fez uma escolha errada e paga por isso até hoje. Segurou uma produtividade muito baixa, perdeu a lavoura, mas não atingiu a faixa de corte. Acabou tendo que arcar com o próprio prejuízo. Quando você começa uma atividade, seja lá qual for essa atividade, você não entende bem, não sabe o que vai acontecer e você vai aprendendo. E um determinado momento aí para trás, até então a gente não tinha tido perdas e fazia um financiamento no banco e não tinha o cuidado de fazer um seguro eficaz, um seguro de valores eficazes, de valores corretos. Então você fazia um seguro lá para atender o banco e tal, e quando dava errado, e já aconteceu comigo, aí você perde tudo. Hoje paga um pouco mais caro, entre 50 e 60 mil reais por ano. Mas tem a garantia de que nunca mais vai ser pego de surpresa pelas alterações do clima. Você faz um contrato e o banco já te explica tudo, você já financia aquilo também, já entra no financiamento seu, o que você vai pagar. E para receber, quando você vem e faz direito, você tem que fazer as coisas certas. Tudo que você vai fazer, você tem que fazer certinho. Atender prazos, atender documentos que tem, aí você não tem dificuldade. Porque a coisa melhor que tem é você perder um prêmio de seguro, né? Ótimo, é porque deu tudo certo. Mas a coisa difícil é você não ter feito um seguro e perder a sua lavoura, é muito pior. Já que a gente está falando de soja, vamos agora para as cotações. Vamos direto aqui para o telão. Ó. Soja balcão, preço médio da saca de 60 quilos em Paraúna sendo vendida a R$ 65,66. Jataí, R$ 65,56. Variação de 1,16%. Agora a gente vai para o preço do algodão. Preço médio, saca de 60 quilos em Cristalina, sendo vendido a R$ 98,50. Rio Verde, R$ 94,00. Variação negativa de 1,10%. Vamos agora para o preço do feijão. Preço médio, saca de 60 quilos, sendo vendida em Cristalina a R$ 233,34. Chapadão do Céu, R$ 240,00. Variação de 25,25%.
E no próximo bloco eu te mostro a tecnologia que tem ajudado os produtores de limão com soluções mais baratas. A Estação Experimental da Emater em Anápolis faz centenas de pesquisas de cítricos usando o processo para enxertar e cruzar diferentes variedades. Um deles é o limão siciliano, que é nativo da Itália e bastante apreciado pelo tamanho e beleza. Outro é o limão Quinquate, que tem casca comestível. O repórter José Aurélio Mendes esteve lá e mostra como a tecnologia tem ajudado os produtores com soluções mais baratas. Estamos na Estação Experimental da Emater em Anápolis. Aqui são desenvolvidas centenas de pesquisas agropecuárias. Dos 360 hectares daqui, 10 são para pesquisa de cítricos, entre eles o limão. São mais de 40 tipos da fruta. Andando pela plantação, encontramos até uma espécie com casca comestível. É o Quinquate. Experimentei e é muito bom. É como se fosse uma laranjinha, só que mais azeda um pouquinho. Aqui, os experimentos mais comuns são de enxertos, que é quando se tira um ramo de uma planta e se coloca na outra. É o equivalente aos transplantes feitos em seres humanos. A enxertia nada mais é do que você produzir primeiro o porta-enxerto ou cavalo e depois fazer a enxertia. Essa enxertia você retira a borbulha da planta matriz, uma planta que você quer reduzir fielmente a característica da planta mãe e faz a enxertia no porta-enxerto. O porta-enxerto nada mais é do que o suporte. Esse porta-enxerto Fly Dragon tem a característica de induzir a copa o caráter ananicante. Ficar pequenininho. A copa fica pequena. Agora, com isso, o nosso objetivo no trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui é reduzir o tamanho além de reduzir o tamanho da copa, proporcionar aos produtores uma tecnologia que facilite a colheita, os tratos culturais, principalmente com relação à poda e tudo mais. Desse modo, é possível acelerar a pesquisa. Se fosse esperar um limoeiro crescer desde o plantio, seriam necessários, no mínimo, 5 anos para a primeira produção. Com enxerto, esse prazo cai para pouco mais de 1 ano. Das 4.000 árvores do pomar, quase a metade é fruto dessa técnica. Essa plantação toda aqui é específica do limão Tahiti. A Estação Experimental da Emater trabalha o tempo todo para poder melhorar a tecnologia que faça aumentar a produtividade e diminuir o custo para o produtor. Só que a Emater também trabalha com outro tipo de pesquisa, o desenvolvimento de novas variedades. Só que o resultado dessa pesquisa é bem demorado. Uma nova variedade leva cerca de 30 anos para chegar ao mercado. Um dos trabalhos mais recentes é o desenvolvimento de uma variedade brasileira do limão siciliano. Nativo da Itália, é muito apreciado pelos consumidores, pelo tamanho e pela beleza. Mas só os importados é que os produzidos no Brasil, por causa das características do solo e do clima, ficam assim, escuros e com a casca grossa. Com uma nova safra de frutas melhoradas, a Emater espera dar ao país a mesma competitividade em relação ao limão siciliano, que tem a Argentina, por exemplo, onde o clima é bem mais parecido com o europeu. O resultado do nosso trabalho é transferir aos extensionistas e extensionistas transferir aos produtores. O nosso objetivo principal é que o produtor tenha um retorno melhor. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. O
O produtor de leite quase que chegou ao fundo do poço no final do ano passado. O preço do litro ficou abaixo de R$1 e por isso nós estamos vendo uma grande mobilização de pecuaristas em busca de uma saída. Claro que não poderíamos deixar de falar desse assunto e quem está com a gente hoje é o presidente da Comissão de Pecuária de Leite da FAEG, José Renato Chiari. Seja muito bem-vindo. Olá, obrigado pela oportunidade. No final do ano, a gente teve um conjunto de coisas que normalmente derruba o preço do leite. Então, redução de consumo, por causa das férias escolares, né? Tem uma redução de derivados do leite e leite fluido. Além disso, a gente teve um aumento de produção com a entrada das chuvas e somando a isso tudo ainda esse ano especificamente, a gente teve uma valorização do real pela queda do dólar, por questão política, então ficou mais fácil importar leite, ficou mais vantajoso importar leite. Então esse conjunto de coisas é que fez essa grande queda do valor do leite. Agora o produtor sofre muito com a incerteza, né? Por exemplo, ele vende o leite agora em janeiro, mas ele só vai saber quanto ele vai receber em fevereiro, né? Como é que é essa realidade? Como é que tem que se lidar com isso no campo? Realmente essa acho que é uma das maiores dificuldades hoje do setor. A gente fala que a gente não vende leite, que a gente entrega leite, a gente precisava mudar esse conceito. E isso é uma relação que tem que ser ajustada entre indústria e produtor. Depende muito da boa vontade da indústria isso, porque hoje é cômodo para ela só passar o preço no final do leite já recebido. E a gente está trabalhando com isso para a gente tentar inverter isso. E eu acho que a longo prazo a indústria leva vantagem, porque todo o setor ficaria mais profissional se essa relação melhorasse. Agora a gente falou, né, desse trabalho da FAEG, mas junto tem também o trabalho do Senar. Como é que o Senar ajuda o produtor nesse tempo tão difícil? O Senar faz um trabalho muito importante da porteira para dentro, né? Então ele leva técnica, leva a parte de informação gerencial, para o cara aproveitar melhor tudo, né? Ele produzir mais com menos, vamos dizer assim. Agora, teve uma reunião na última sexta-feira, né, que se mobilizaram produtores de vários lugares do estado justamente para debater essas questões, né? O que o senhor tem a dizer a respeito dessa união dos produtores? Essa talvez seja uma das poucas coisas boas da crise, né? Quando tem uma crise, a gente se mobiliza, todo mundo senta para discutir os problemas, né? E a ideia básica é resolver esse lado, produtor-indústria. Existe muito a ideia de ser assim, apoiada por governo estadual, federal, mas na verdade, primeiro a gente precisa fazer a lição de casa, quer dizer, nós precisamos estar unidos, pedindo, reivindicando as mesmas coisas para a gente chegar a um resultado final bom. Tá certo, eu agradeço demais a participação e esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Então, tá na hora da gente falar de qualificação. Vamos aqui para a tela? Olha só, primeiro curso lá em Porangatu, Panificação Rural, dia 28 de janeiro a 31 de janeiro, são 14 vagas e as inscrições estão abertas, você faz lá no Sindicato Rural de Porangatu. Vamos para o próximo? Olha só, fabricação de cachaça, do dia 29 de janeiro a 1º de fevereiro, são 16 vagas, inscrições, claro, abertas também, informações no Sindicato Rural de Santo Antônio do Descoberto. Tem ainda o curso de sangria de seringueiros, do dia 28 a 30 de janeiro, são 16 vagas, informações no Sindicato Rural de Barro Alto. Outros cursos, claro, você tem informações no sistemafaeg.com.br. E na cidade de Teresópolis, aqui ó, do ladinho de Goiânia, há 28 anos, uma família faz sucesso com a produção de requeijão. A atividade, que começou de forma caseira, hoje produz mais de 500 peças por dia. Você provavelmente já ouviu falar do requeijão de Teresópolis de Goiás, não é mesmo? Olha só que delícia! A gente veio até a fábrica conferir de perto o processo de produção não só do requeijão, mas também da mussarela, do queijo de trança, de doces, muita coisa gostosa. A principal matéria-prima vem de pequenos produtores de leite da região. Todos os dias são gastos na fábrica cerca de 6 mil litros. A gente trabalha com mais de 20 produtores de leite, nós temos os motoristas do caminhão, né? E tem as meninas que trabalham lá na loja também, e tem serviços terceirizados, nós temos motorista, então gera bastante emprego. Mas antes de ser descarregado, uma amostra do leite é tirada e passa por análise em um laboratório dentro da própria fábrica.
que a gente faz todas as análises do leite que é preciso, né? Acidez, se não tem alguma fraude no leite, né? Aí antes de descer do caminhão do descarregamento, a gente faz o teste. Vendo que o leite está bom, a gente faz o descarregamento, para ter um alimento de boa qualidade. Tudo certo e o leite então vai direto para a fábrica. Aqui são produzidas mais de 10 variedades de queijos e doces. Os produtos abastecem Teresópolis e algumas cidades da região. O requeijão é o carro-chefe e, apesar da produção industrial em larga escala, tudo ainda é feito de forma caseira. São 2 dias para o queijo talhar. Aí é preciso esperar todo o soro sair. Depois disso, o queijo é lavado mais de uma vez no próprio leite para tirar o gosto azedo. Muita gente lava com água, o que faz perder a qualidade. O requeijão ainda é frito na manteiga de garrafa e aos poucos ganha consistência. Por dia são produzidos cerca de 500 peças destas aqui. Outro queijo que faz sucesso é o de trança. E olha a habilidade dos meninos na hora de fazer as tranças. Em segundos está pronto. O doce também é produzido aqui. O principal é o doce de leite, mas também tem mesclado com frutas. E tudo que é feito aqui vai para a loja da família, a pouco mais de 1 quilômetro. E foi aqui, às margens da BR-153, que essa história começou, onde os primeiros requeijões foram vendidos. Quem vai contar essa história em detalhes pra gente é o filho da causadora disso tudo aqui, né, César? Conta direitinho pra gente, antes, como que era esse espaço aqui? A nossa loja, no início da história, minha mãe e meu pai é professor. Minha mãe com 10 anos, não aguentou sala de aula, pediu conta do Estado. E é onde que ela iniciou isso aqui. Aqui no início eram várias barraquinhas de palha, todas eram de palha. E aí começou a fazer o doce de frutas, começou no início da história com doce de frutas. Aí no correr do tempo foi acrescentando doce de leite, aí foi acrescentando e começou o requeijão. Márcia sempre faz o trajeto Brasília-Goiânia com parada obrigatória em Teresópolis. Eu sempre venho aqui, eu compro requeijão, aí faz parte da família, né? Que a gente passa aqui, a gente viaja, vai para Goiânia, de Brasília para Goiânia e a gente sempre passa aqui. O gostinho é o mesmo de 26 anos atrás, quando começou com Dona Onísia. E por isso, mantém clientes fiéis como a Dona Eni. Legal, muito gostoso, só aqui. Só aqui para encontrar? Só. Que delícia, hein? Requeijãozinho é bom com cafezinho, então. E a seguir, o melhoramento genético para a produção de galinha caipira. Você vai conhecer o galo de 1 metro de altura, que custa R$30 mil. Agora eu te mostro que um condomínio aqui em Goiânia aproveita restos de árvores, grama, poda de folhas para fazer o próprio adubo orgânico para o jardim. Além de adubar, ajuda o meio ambiente. Por mês, a economia ainda é, sabe de quanto? R$40 mil. A chamada massa verde é formada por galhos de árvores, grama, folhas, troncos e até palmeiras que são retirados da área comum e das casas do condomínio. Por mês, as equipes de limpeza recolhem de praças e jardins mais de 130 toneladas do material. Numa área ao lado do condomínio, a massa verde é triturada e fica acumulada em grandes fileiras onde vai se decompondo naturalmente, sem nenhum aditivo químico. E ao longo de 5 meses, todo o material que foi retirado do condomínio acaba se transformando nisso aqui. Foram 5 meses de decomposição de grama, galhos de árvores, folhas, a chamada massa verde, né? Que normalmente é parar no aterro sanitário. E agora, olha, essa montanha que a gente vê aqui atrás pode voltar a servir os moradores do condomínio em forma de adubo, de fertilizante. É isso mesmo, Eustáquio. Já são 10 anos com essa experiência e qual é o principal benefício, né, para reduzir impacto na natureza? Sim, é isso mesmo. E a gente tem um benefício muito grande, incalculável, de retornar para a natureza em forma de fertilizante,
de adubo orgânico, que a gente tira por questão de estética. Esse material aqui é o material que a gente chama de material bruto, que praticamente quem trabalhou aqui foram só os agentes naturais, né? Os fungos, bactérias e micro-organismos de decomposição. Aqui esse material a gente ainda pega e fragmenta ele melhor, põe ele mais fino para o solo ter uma absorção melhor dele, né? O processo gera uma economia de R$40 mil por mês ao condomínio. Dinheiro que seria gasto com o transporte e taxas para levar o material para o aterro sanitário. A gente consegue economizar cerca de R$450 mil por ano, que a gente gastaria basicamente com transporte e taxa de aterro. A gente tem que pagar, além de tudo, a gente tem que pagar uma taxa para descarregar esse material no aterro, que hoje em dia é cobrado pela prefeitura. E não precisa comprar adubo nem fertilizante. Claro, tem esse outro lado da moeda. A gente economiza na compra de adubo e esterco, né, que seria a matéria orgânica. A gente até um tempo atrás a gente tinha que comprar esterco e adubo. Já tem alguns anos que a gente praticamente não compra adubo químico. 18 lagos passam por limpeza para a retirada de algas que se proliferam de forma rápida. Quando não são retiradas, prejudicam a oxigenação da água e a preservação dos peixes. E na compostagem, as algas servem como um acelerador do processo de decomposição. O projeto foi implantado há 10 anos. Na primeira fase, o material orgânico acumulado é mantido a uma temperatura de 40 graus, que permite a proliferação de bactérias e fungos que vão agir na decomposição. Uma vez por semana, um trator mistura o material para uniformizar o processo de transformação. Outra vantagem do projeto foi facilitar a implantação de um novo bosque aqui no condomínio. Nos últimos 4 anos foram plantadas mais de 3 mil árvores nativas e frutíferas. As últimas delas foram essas aqui, ó, pés de açaí. Muitos moradores usam o adubo nos jardins. Olha só esse aqui, feito com tanto capricho. E a compostagem você tem que usar sempre. Você não pode usar a compostagem hoje e nunca mais. É por isso que manter é mais difícil do que ter. Então, compostagem você usa o ano todo, cada dia num canto, cada dia com um objetivo. E junto com a compostagem você melhora o efeito dos minerais. A compostagem devia ser feita em todo lugar, não só aqui, mas todo canto que tivesse material a ser descartado deveria transformar esse material em compostagem. Olha só que ideia legal para ser seguida, né? E você que está nos assistindo, você pode sugerir pautas, enviar vídeos para o nosso WhatsApp ao número 982-220018. Você pode também assistir as nossas reportagens no nosso canal do YouTube, youtube.com/RecordTVGoiás. Aproveite e se inscreva. E pode nos acompanhar também pelo nosso Instagram, @RecordTVGoiás. Agora nós vamos para a cidade de Petrolina mostrar como funciona um dos maiores criatórios de frango caipira do Brasil. Os galos, que chegam a mais de 1 metro de altura, podem ser vendidos pelo valor, R$30 mil. É ave para todo lado. Estamos no maior criatório de galinha caipira do Brasil, que fica em Petrolina de Goiás, a 50 quilômetros de Goiânia. São 4.600 animais de elite, gerados por inseminação artificial. Esse trabalho é feito para a gente aproveitar os reprodutores, tá? Porque às vezes você tem um galo, você pode colocar ele com 10 galinhas. Você fazendo a inseminação, você consegue inseminar até 100 aves com aquele único reprodutor. Tudo começa na sala de incubação. Aqui os ovos ficam por 18 dias, nesta espécie de chocadeira. Depois ficam mais 3 dias nesta outra sala, o nascedouro. É aqui que a mágica da vida acontece. Por dia nascem 240 pintinhos. Aqui agora a gente está chegando na maternidade. Depois que os pintinhos nascem, eles são trazidos para essa sala aqui, que é onde ficam durante quantos dias, Antônio? Eles ficam aqui durante 21 dias. Os 20 primeiros dias deles é aqui que ele recebe as vacinas, as primeiras alimentações, a primeira ração, que é uma ração pré-inicial, né? E daqui passa por uma seleção. Daqui ou ele sai para a nossa recria ou sai para os nossos clientes. Depois que as aves saem da maternidade, elas vão para a pré-recria e, na sequência, vêm para esta outra fase, esta outra etapa, que é a recria. Daqui
Os animais serão levados para aquele galpão que está sendo construído. Ali é a última fase, né, Antônio? Isso, ali é a última fase, né? É a fase final da recria. Ali as aves ficam aproximadamente entre 120 e 180 dias. Aí nós fazemos a pré-seleção lá e encaminhamos as matrizes e os reprodutores aqui para as baias definitivas. O projeto de melhoramento genético para a produção de galinha caipira começou há 8 meses. As aves vendidas para abate têm um diferencial. A carne é mais macia do que a galinha caipira comum. Os galos aqui também são tratados com muito carinho. E sabe aquele ditado que diz que tamanho não é documento? Aqui, esse ditado não é levado muito a sério, não. Esse meu amigo aqui é o mais novo morador aqui do criatório. É um frango ainda, tem só 6 meses de idade, mas já mede 1,22 m e cresce mais, né? Com certeza, nós esperamos que ele se aproxime aí a 1,30 m. Agora, atenção para o valor de um frango como esse. Custa mais ou menos o equivalente a um carro 0 km popular, né? Esse nós adquirimos de um outro criador, nós pagamos 30 mil nele, mas ele vale mais. Porque ele vai vir para a nossa inseminação artificial, nós vamos fazer coleta dele, né? Então, com certeza que nós vamos tirar muitos filhos dele aí e o preço é baseado aí em torno da produção. Lá para o final do ano a gente já deve ter aí uns 100, 150 filhos dele aí que nós vamos colocar em um leilão à disposição. A área destinada para a criação das aves é de 50 mil metros quadrados. E essa turma aí come muito, viu? São 3 toneladas de milho e ração por semana. Até aqui o investimento já passou de 2,5 milhões de reais. Mas a expectativa é a melhor possível. Esse trabalho é um trabalho que nós estamos pretendendo inovar na criação de frango caipira no Brasil. Porque na realidade o nosso cruzamento que nós fazemos aqui é realmente o verdadeiro caipira. É aquele que a dona de casa lá do interior está acostumada, que é um franguinho que é realmente criado solto e que tem um sabor de carne diferenciado. E por hoje acabou, mas a gente se encontra na semana que vem. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.